Boa tarde a todos. O meu nome é Cristina Kissula, eu sou engenheira civil e sou professora no Departamento de Geotecnia da Escola de Engenharia de São Carlos da USP. Eu coordeno a pesquisa de geotermia e fundações no CICS. O CICS é o Centro de Inovação e Construção Sustentável e esse evento de hoje é o 9º evento do CICS Talks. Os anteriores vocês podem conferir no canal do CICS no YouTube e clicado aqui em cima na tela. E aproveito e convido vocês todos a se inscrever nesse canal. Hoje receberemos 4 convidados na área de fundações que vão falar sobre inovação em fundações com estacas metálicas, vão apresentar pesquisa e resultados. Na sequência, a primeira apresentação será da engenheira Milena Cardoso, é engenheira civil, e ela faz atualmente doutorado em geotecnia na Escola de Engenharia de São Carlos. Após a Milena, teremos a apresentação do engenheiro Inácio Kotovics, engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, e atua na área de geotecnia, fundações e sondagens. Em seguida, teremos o professor Nelson Aoki, também engenheiro civil, com doutorado em geotecnia pela Escola de Engenharia de São Carlos da USP, atua na área de fundações, escavações, e nos temas principalmente interação solo-estrutura, segurança e confiabilidade de fundações, fundações em estacas e prova de carga dinâmica. E por fim, para finalizar o webinar, teremos o engenheiro Heber Campos, que também é engenheiro civil, formado pela USP de São Carlos, com MBA em Gestão Estratégica de Empresas e é gerente regional de vendas da Tupper. Nessa pesquisa que vai ser apresentada, essa pesquisa e os resultados que vamos mostrar, eles fazem parte de ensaios feitos no terreno do CICS Living Lab. O CICS Living Lab é a futura sede do CICS, e ela está em construção no momento, iniciou no ano passado a construção, e o CICS Living Lab foi concebido para se testar e validar soluções inovadoras na área da construção civil, para depois aplicá-las na prática. E nesse contexto, foi feito um convênio de pesquisa entre a USP e a Tupper. A Tupper fabrica estacas metálicas tubulares para aplicação em fundação, então, por meio desse convênio, foram avaliadas 3 inovações no CICS. A primeira inovação que foi avaliada foi a emenda rápida. Essa emenda rápida ela foi desenvolvida pela Tupper para acelerar a produtividade na execução de estacas cravadas e por meio desse convênio foi avaliada em laboratório essa emenda, a parte estrutural dela, e também foi avaliada em campo a fundação com essa emenda, por meio de ensaios na fundação. Uma outra inovação também que faz parte desse convênio foi o desenvolvimento de um procedimento para controlar a capacidade de carga da fundação na fase de execução. E esse procedimento, ele garante a capacidade de carga de todas as estacas de uma obra e por meio de um controle de execução que o professor Nossa Lara que vai mostrar mais tarde para vocês. E a terceira inovação, que também faz parte desse convênio, foi avaliar o uso de estacas tubulares da Tupper para fins de energia para climatização, E esse daí é um projeto que faz parte de uma tecnologia já utilizada em outros países, que seria trocar calor do ambiente com o subsolo por meio das fundações, E essa terceira inovação a gente já comentou dela no primeiro CICS Talks, que vocês podem conferir no canal do CICS no YouTube. Hoje vamos falar da emenda rápida e desse procedimento de controle de carga admissível da fundação. Essas 2 inovações serão apresentadas hoje a seguir. Aqui, vou mostrar para vocês o projeto de fundações do CICS. Parte desse edifício, as fundações foram em estacas metálicas da Tupper, e foram feitas mais 20 estacas piloto gravadas, apenas para teste, para ensaios, para avaliar aquelas inovações que a gente comentou anteriormente, Que tem uma fotografia das estacas piloto sendo cravadas. Então, nesse webinar de hoje, primeiramente são mostrados os ensaios nessas estacas piloto pela engenheira Milena. A seguir, o engenheiro Inácio vai apresentar a emenda rápida, também uma demonstração no campo. Após, o professor Nelson Aoki vai mostrar o procedimento da garantia de capacidade de carga, que é para ser utilizado como controle de execução de fundação cravada. E, por fim, o engenheiro Heber, da Tupper, ele vai apresentar os casos e aplicação em outras obras dessa fundação. Gostaria, finalmente, de agradecer aos nossos apoiadores, a Poli USP, o Departamento de Construção Civil da Poli, a Escola de Engenharia de São Carlos,
a Cátedra Construindo Amanhã, o Construliga, o CBCS, a Tupper e a BMS. E falo aos participantes para enviar as suas perguntas no final das apresentações por meio do chat, e elas serão respondidas após o fim das palestras, tá? Obrigada pela atenção, eu deixo agora a palavra com a Milena. Boa tarde a todos, meu nome é Milena, eu sou doutoranda em Geotecnia pela Escola de Engenharia de São Carlos, sob a supervisão da professora Cristina Tissurra, e hoje eu venho apresentar para vocês os ensaios que foram feitos para verificar a capacidade de carga de fundações por estacas tubulares metálicas. Então, na área do SICS, foram cravadas 20 estacas piloto, né, para testes. Detalhando um pouquinho o nosso campo experimental, foram cravadas 14 estacas usadas como reação, que foram estacas tubulares metálicas com diâmetro de 244 milímetros, e essas estacas de reação foram usadas, né, para fazer as provas de carga estática em 6 estacas teste, que são essas estacas centralizadas entre as estacas de reação, e dessas estacas teste, dessas 6 estacas, 3 foram tubulares metálicas, com diâmetro de 244 milímetros, 2 foram tubulares metálicas, com diâmetro um pouco maior, de 332 milímetros, e também foi ensaiado um perfil metálico, o HP 310-93, que tem carga admissível semelhante à estaca tubular metálica de 332 milímetros. Então, nas estacas teste, foi usada a emenda, a conexão do tubo foi feita com a luva de conexão rápida desenvolvida pela Tupper, e algumas estacas foram cravadas com a ponta aberta e outras com a ponta fechada para verificação do efeito do embuchamento. Durante a gravação das estacas piloto, foi feito o controle de gravação de todas as estacas, determinando-se o número de golpes para cravar cada meio metro de estaca, e também foi determinada a nega e o repique ao término da gravação, com diferentes alturas de queda do martelo. Então, com esses resultados, e utilizando-se o método S+D, que vai ser explicado pelo professor Aoki na palestra dele, foi estimada a capacidade de carga dessas estacas, e os resultados mostraram que, mesmo com negas variáveis, a capacidade de carga das estacas foi muito semelhante. Também foram feitas provas de carga dinâmica com energia crescente em 10 dessas 20 estacas, utilizando o mesmo equipamento, né, da cravação. E as provas de carga dinâmica, a interpretação desses ensaios, ela é feita com base na teoria da equação da onda. Então, para capturar a resposta do PDA e armazenados, e foi usado o método iterativo CAP-OP para análise e determinação da capacidade de carga dessas estacas. Também foram feitas provas de carga estática com carregamento lento, usando a norma, né, a brasileira, 12.131, e com esses resultados das provas de carga estática, foram obtidas as curvas carga-recalque e determinada a carga de ruptura. O professor Aoki ele vai trazer algumas análises dos resultados obtidos com esses ensaios. Eu encerro aqui a minha apresentação e passo a palavra para o Inácio, que vai trazer alguns detalhes sobre a luva de conexão rápida. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu agradecimento aí à equipe da USP e a todos que nos assistem e dedicam esse tempo a compartilhar conhecimento, né? Eu sou o engenheiro Inácio, consultor da Tupper, e o título da minha apresentação são as estacas tubulares com conexão rápida. Nesse primeiro slide, então, temos 3 imagens para que vocês rapidamente identifiquem o que é essa inovação da qual a gente vai falar. Bem do lado esquerdo temos um projeto, né, uma imagem em 3D. No centro, a conexão após ela ser fabricada. E bem na parte direita, a conexão sendo aplicada numa obra. Vamos agora então entender os princípios de funcionamento dessa conexão. Ela é uma peça pronta para acoplagem interna do tubo, e a acoplagem ocorre pela própria energia do golpe do martelo do bate-estacas. Após ela ser prensada, a conexão forma essas áreas de alto atrito marcadas em vermelhos aqui no desenho, onde mostra a posição final de acoplagem.
né? E no centro da emenda você tem essa área aqui, que são ressaltos que garantem a perfeita centralização da emenda. Então, cada metade dela vai ficar dentro de cada tubo, né? E o principal meio de transmissão da compressão, que é pela força de pressão de contato nas pontas dos tubos, né? Então, a pressão de contato ponta a ponta, sendo que essa é uma das formas de ligação previstas na NBR 8800. E essa conexão tem uma boa resistência à flexão e tração, como veremos nos ensaios mais em frente. Agora a gente vai ver um vídeo rapidinho aqui só de como que acontece na prática esta conexão. Então o operador posicionou a emenda, encaixou o próximo segmento de estaca, né, a linha, e a emenda ocorre, como eu falei, pela força da energia do martelo do bate-estaca e já em sequência aí com a continuidade da cravação. Só um detalhezinho, né, a gente editou o vídeo aqui, mas essa conexão em si ela levou um pouco menos de 2 minutos para ser feita, então tem uma ideia aí de tempo, né. Agora, rapidamente, então, a gente vai dar uma passada sobre o que falam as normas brasileiras. A NBR 6122, ela delega para a NBR 8800 o dimensionamento das estruturas metálicas, entre elas, então, a estaca, né? E na BR 8800 a gente encontra os requisitos mínimos a serem atendidos para as barras, para a ligação metálica transmitindo esforço por pressão de contato, que apesar de não muito usual, mas é uma das formas de transmissão de contato previstas em norma. O item 6.1 dessa norma, 6.1.6, inclusive, que é o que está ali, né, barras comprimidas transmitindo esforço por contato, sendo que, por exemplo, o item 6.2 é as ligações por solda e etc., né? Vamos então agora para o próximo slide, iniciando agora uma série de slides sobre os ensaios de laboratório que a gente realizou na conexão. Este primeiro sobre a flexão, como solicita a norma, então, a carga foi aplicada no centro, sobre a emenda, com apoios birrotulados. Na tabela inferior aqui a gente vê as cargas aplicadas no ensaio, sendo que por norma a gente deveria... o mínimo a ser atingido são essas cargas de 2%, né? Porque é uma carga transversal a posição da emenda aplicada no centro, tal. Então, para esse quesito, esse aqui era o quesito a ser atendido, e essa aqui são as cargas que a gente atendeu, bem superiores, né? E na tabela de cima, a gente vê os resultados da flexão calculada, porque a carga vai variar um pouco em função do comprimento L da amostra, mas a flexão calculada não, né? A flexão calculada vai tender a se manter. Nesse segundo slide, então, sobre os ensaios, temos o ensaio de tração. Novamente aqui um modelo de como foi o ensaio e uma foto dele sendo realizado. E as cargas as cargas atingidas no ensaio, que variam da ordem de 20 a 45 toneladas. Seguindo, então, sobre os ensaios ainda, agora o ensaio de compressão, uma foto de como o ensaio foi executado aqui, e nessa tabela a gente vê os resultados do teste, só um segundo, por favor, aqui. Aqui a gente vê os resultados do teste, a carga admissível informada pelo fabricante, e a gente vê que, né, pela relação aqui, a gente vê que a carga está consideravelmente acima da carga admissível do fabricante. Sendo que o dimensionamento estrutural da estaca, quando ela é somente o tubo, foi feito de acordo com o princípio de barras axialmente comprimidas, NBR 8800, e o dimensionamento estrutural das estacas preenchidas com concreto foi feito de acordo com o modelo de pilar misto, também da NBR 8800, constante no anexo P. Um detalhe especial aqui sobre esses ensaios é que, atenção para essas cargas aqui, ó, que ultrapassaram o limite da máquina onde a gente realizou para fazer o ensaio, de 500 toneladas, e essas amostras com concreto, que nenhuma delas chegou a romper, ou seja, esse valor aqui provavelmente seria ainda um pouco superior.
Agora a gente tem um modelo da configuração típica dos gráficos, né? Na coluna da esquerda temos amostras sem preenchimento com concreto, ou seja, só o tubo, e na coluna da direita, amostras com preenchimento em concreto. Eu fiz umas flechas aqui, indicando a posição, porque a escala do gráfico muda, né? Então, por exemplo, né, essas duas imagens na parte de cima são de um ensaio de flexão. Aonde o tubo sem concreto começa a ter um ponto de flexão, esse mesmo ponto representado aqui no gráfico do tubo com concreto. Então a gente vê que o resultado final do tubo com concreto, ele é consideravelmente acima dos tubos sem concreto. Em especial aqui o ensaio de compressão. Então aonde o tubo começou a apresentar a ruína, né, do tubo somente o tubo, esse mesmo tubo com as mesmas dimensões e tal, a gente tem no gráfico dessa amostra preenchida com concreto, a gente vê aqui o quanto essa parte superior do gráfico aqui, né, demonstra o quanto você tem de ganho no resultado de compressão com concreto. Agora, rapidamente, sempre porque tem aquela questão, mas eu tenho aqui uma situação de obra onde a minha solicitação de tração é maior do que a que vocês ensaiaram ali e tal. Então, para isso, nesses casos, a gente está desenvolvendo uma possibilidade de reforço da emenda com conexão rápida, que seria para estacas preenchidas com concreto, onde a emenda já terá barras de aço posicionadas e as barras ficarão ancoradas no concreto em ambos os lados da estaca, e isso vai fazer uma conexão adicional para solicitações de flexão e de tração. Aí, finalizando agora, as principais vantagens desse sistema, que são uma grande mesmo redução de tempo na execução da fundação. Ela permite trabalhar com uma equipe também reduzida. Por exemplo, na obra que a gente viu no vídeo ali, aquela equipe estava trabalhando com apenas 2 pessoas. A redução de riscos e acidentes do trabalho também, porque não utiliza máquina de solda, que é um equipamento perigoso na obra. Permite que o serviço de gravação ocorra em dias de chuva, que é uma novidade aí para a estaca metálica. Elimina o descanso da estaca durante a cravação da emenda. Isso o pessoal que crava estaca longa, aí, onde o solo adere rapidamente ao corpo da estaca, vai entender o que eu estou dizendo. Você para 30 minutos para fazer uma emenda, às vezes, quando você vai retomar a cravação, o pessoal do campo aí conhece os problemas em que isso pode acontecer. Ela não necessita de pré-preparo da emendas, então elimina-se aquelas atividades de corte, solda de talas. A conexão é uma peça pronta, que você vai manusear, transportar e armazenar facilmente. Ela permite a fácil implantação de sistemas geotérmicos, que foi o que deu origem à nossa pesquisa com a equipe da USP no SICS. Né? E ela tem uma grande capacidade de entrega da fabricante, que a Tupéria é uma das maiores processadoras de aço do país. Acabou não colocando aqui, mas a gente ainda tem outras vantagens advindas da estaca com concreto, né, do preenchimento, outras vantagens nesse sistema que a gente está apresentando. Então, esse é o fim da minha apresentação. Eu agradeço a todos que me ouviram e até um próximo momento. Eu deixo a palavra agora com o engenheiro Nelson Aoki. Obrigado, pessoal. Eu sou o professor Aoki e sou professor aposentado na USP, então faço parte dessa equipe que está estudando esse novo tipo de estaca de pequeno diâmetro metálica. A próxima, por favor. O que nós vamos estudar qual é a carga admissível dessas estacas em termos estruturais e em termos geotécnicos. Na definição de carga admissível, segundo a nossa norma, é o valor da resistência característica dividido pelo fator de segurança global. Próximo slide está mostrando a fundação da obra. Jonas, está visto aí? Está firme? Sim, o professor Vanderlei está controlando agora. Isso, então, fundação da obra, logicamente, esse valor característico tem que levar em conta a interação solo-estrutura. E, na verdade, o grupo de estaca isolada, ele tem como
uma característica fundamental, o fato de ser um sistema constituído pelo elemento estrutural e pelo solo. Bom, e esse valor, então, tem que levar em conta o grupo, o efeito de grupo, e o nosso objetivo é determinar a carga admissível desse grupo, imaginando que o estaqueamento são as 6 estacas que foram completamente investigadas com prova de carga estática, dinâmica e monitoração da cravação, aqui no SISC. Normalmente, nós teríamos que falar, já foi falado sobre o material pelo Inácio, nós vamos falar muito pouco sobre o solo e vamos falar mais sobre a resistência do sistema estaca-solo, que vai comandar a carga admissível. Pode ser maior resistência estrutural ou maior resistência geotécnica, o elo mais fraco. E vamos mostrar que essa estaca ela tem uma certa inteligência, porque ela mede a própria resistência durante a cravação, além de poupar tempo, como foi visto na apresentação do Inácio. Bom, a garantia de carga admissível de estaqueamento passa pela determinação da carga admissível, que exige inicialmente o conhecimento da carga curva, carga recalque de cada estaca isolada da obra, para que possamos determinar, a partir dessa curva, a carga de ruptura dessa estaca. Tendo o conhecimento da resistência de cada estaca, eu posso analisar a distribuição estatística de resistência do grupo e, portanto, determinar média e valor característico de acordo com o item 6212 da norma e, finalmente, conhecendo a resistência característica, podendo determinar a carga admissível daquele grupo. Bom, e como é que a gente consegue medir a resistência de uma estaca isolada quando eu dou um golpe do martelo? Todo mundo conhece as fórmulas dinâmicas de cravação. Quando são fórmulas do tipo baseado em nega ou na variável repique. E aí mostra uma série de fórmulas do passado e do presente. E como é que é feito o diagrama de cravação para que possamos verificar se a resistência que está sendo mobilizada é satisfatória? Eu analiso o peso do martelo, a altura de queda, número de golpes e a penetração para aquele número de golpes dado. E o que nós chamamos de nega? Nega nada mais é do que a penetração para um golpe. O que é importante chamar a atenção nesse tipo de abordagem? É que, nesse tipo de abordagem, a resistência não é um valor de ruptura, isso é fundamental. Ou seja, na prática, inclusive, né, todo mundo conhece, vou passar rápido, aquela figurinha que mostra o colega tirando o repique no pé do pilão com aquele perigo todo. Aí mexe o repique e nega, e o que muitos desconhecem é que aquela curvazinha que nós obtemos de repique, na verdade, é a própria solução da equação da onda para um golpe do martelo. Bom, outra maneira mais moderna, baseada na teoria da equação da onda, é o ensaio PDA, ensaio de carregamento dinâmico de energia constante, que é regida aqui no Brasil pela norma 13.208, um par de medidores de aceleração e de deformação específica, e mais um equipamento com programa permite determinar para um impacto o deslocamento e a resistência e o valor da energia aplicada. E, no caso específico, esse dado que é dado em campo é a resistência chamada case e depende desse valor aqui. No caso, RX5 significa um coeficiente de amortecimento de 0,5. Bom,
Então, esse tipo de ensaio foi aperfeiçoado no Brasil, e só no Brasil se usa o ensaio de carregamento dinâmico de energia crescente, já que para cada golpe eu tenho a resistência e o deslocamento. Se eu aplico energia crescente, eu tenho vários golpes, vários pontos de uma curva carga-recalque. Foi usado lá no passado, por exemplo, na ponte JK, onde nós vemos aqui uma obra lá no Lago de Paranoá, e que foi feita uma prova de carga dinâmica de energia crescente com martelo muito pesado, me lembro, 20 toneladas. O que eu obtive, então, fazendo energia crescente? No caso específico dessa obra, por exemplo, no apoio 7, 3 curvas, 3 estacas ensaiadas, determinando, por exemplo, para a curva vermelha, estaca que foi denominada aqui D5D, o encontro da curva da prova de carga com a reta da norma me dá carga de ruptura, no caso, mais de 2.000 toneladas. O que é importante é que, modernamente, Felênius, examinando esse ensaio DAIT, ele chegou à conclusão que a curva desse ensaio DAIT, ele diz aqui, ó, concorda e a qualidade de concordância é muito boa com a curva obtida na prova de carga estática. Quem quiser dar uma olhada nessa apresentação do Felênius, tem o endereço aqui. Foi a palestra no 60º aniversário da teoria da equação da onda aplicada em fundações. Bom, e qual é essa inovação que a Milena falou e que foi usado nessa obra, e nós vamos ver rapidamente? É o método chamado S mais D. Esse método S mais D, ele começa com uma monitoração contínua da cravação, e durante essa cravação eu consigo determinar 4 parâmetros característicos: a eficiência do martelo, um coeficiente zeta, que depende da parcela de ponta e atrito, portanto, do solo, e de fatores A e B, que definem a relação entre energia e deslocamento. Nesse método, a nega, para aquele trecho do diagrama de cravação, é a penetração dividido pelo número de golpes. O deslocamento eu não preciso medir, porque uma vez conhecida a eficiência, eu posso medir a energia. E o deslocamento é linearmente variável com a energia através dessa equação A vezes energia mais B, equação da linha reta. Isso é derivar diretamente do princípio da conservação da energia. Ora, conhecendo isso, a fórmula é muito simples. Zeta vezes energia dividido por S mais D, que nada mais é, se olharmos a primeira fórmula dinâmica do engenheiro News, de 1888, a fórmula é exatamente a mesma, só que os valores correspondentes são hoje medidos previamente, e a fórmula, então, ela já leva uma resistência compatível à medida com o PDA. Bom, ou seja, eu consigo obter com esse método pares de ponto RD sem o PDA. Agora vamos ver como é que ficou a inovação. Então, começa com essa fórmula, mais o ensaio de energia crescente DAIT, que permite determinar a curva, que permite determinar a carga de ruptura e a curva de resistência do grupo, do qual determina o valor característico e sai o valor, então, da carga admissível. Então, essa foi a metodologia aplicada no caso do CISC. No caso do CISC, rapidamente, a Milena já falou, as estacas vermelhas são a que nós vamos falar um pouco especificamente só da estaca T3. Repare que a superfície resistente
ele é extremamente variada porque ela é construída pelo topo do material residual de granito gneiss debaixo do sedimentar, como está vendo nessa sondagem aqui. Bom, e em seguida, rapidamente, olha, controle pelo método S+D com as resistências ao longo da profundidade em cada meio metro. Então, temos resistência vezes profundidade. Paralelamente, no ensaio de energia crescente, feito em todas as estacas, inclusive nas de reação, não vão ser apresentadas, a curva de resistência medida com PDA é a curva azul. Vamos colocar uma curva sobre a outra e vamos ver que essa curva, temos aqui a curva amarela, preta e a azul, desde o início da cravação até o final da cravação, ela apresenta uma boa aderência. E, particularmente, no final da cravação, a medida pelo método S+D levou a 1.800 kN e o PDA indicando 1.815. O ensaio de energia crescente, levando em conta o setup, que foi verificado experimentalmente 2,3, a prova de carga a partir do ensaio do final da cravação, majorada do setup, levou uma curva carga recalque no ensaio de energia crescente executada com S+D de 4.140 kN para um valor medido com PDA de 4.326. Bom, isso posto, vamos apresentar comparação entre curvas carga-recalque obtida com S+D e com PDA simultaneamente. Por exemplo, no final da cravação, o verde é o valor medido com o PDA e o amarelinho com S+D. 67 horas depois, os triângulos azuis PDA, amarelinho, o S+D. 161 horas depois, o losango vermelho, vejo que coincide perfeitamente com o valor da bolinha amarela do ensaio DITE. Ou seja, se nós compararmos agora o que aconteceu 2.616 horas depois, as provas de carga que a Milena apresentou, deu essa curva preta. E na figura seguinte, a curva preta é comparada com a curva que foi medida ao longo do tempo, que permitiu ver a ação da cicatrização do solo ao longo do tempo. A carga de ruptura, segundo a norma, aumentou de 1.834 para 4.316. E a coincidência da curva de 67 horas e 2.000 e poucas horas aumentou pouco, mas ainda houve um aumento. Portanto, eu poderia ter feito um ensaio DITE aqui, logo depois da prova de carga estática, para conferir, mas provavelmente daria algo semelhante. Finalmente, passemos o resultado das pesquisas. O que foi feito? Das estacas da Tupé, a T2 e T3, de diâmetro 339, a 456, 244. Repare que o diâmetro é pequeno. O tipo de emenda, essa soldada e uma conexão 339. E no 244, duas com luva e uma soldada. O que foi interessante é que o beta da soldada deu um valor que, pela interpretação normal, diria que a estaca está danificada. As outras de conexão rápida e solda deram a mesma coisa, praticamente. 80% é normal no perfil metálico. A resistência estrutural, de escoamento e estrutural na ruptura, em quilonewtons, estão dados aí. Em seguida, vamos comparar a resistência geotécnica
quer dizer, resultado da extrapolação da curva por Van der Wien e pela norma, 4.000, tudo na faixa em torno de 4.000. E a carga admissível resultante pela norma 2.792, etc. Claro que a geotécnica é que nós devemos considerar 3.300, 3.000 para a estaca de 339 e 2.600 para 244. Bom, em seguida, podemos dizer, comparando a resistência geotécnica com a estrutural, que, surpreendentemente, de certa forma, a resistência geotécnica é maior do que a estrutural. Um pouquinho, mas é. Bom, em seguida, nós podemos também dizer que, tendo em vista o resultado excepcional, por exemplo, de todas as estacas e até da estaca com beta, que deveria não dar resultado nenhum, porque pela tabela normal estaria danificada, isso já levou à conclusão que aparentemente o fator beta não se correlaciona com a resistência medida, e a explicação é muito simples, que as estacas de aço, elas não quebram, elas se deformam, e, portanto, é preciso tomar cuidado quando se fala em beta das tabelas publicadas nos manuais, porque aqueles valores se referem a concreto. Realmente, concreto, quando quebra, ela não mantém a integridade do material, e aqui se mantém. Então, foi uma coisa interessante. A outra comparação com o perfil soldado normal. Vocês vão ver que beta, valores de resistência foram muito, carga admissível, muito semelhantes à da estaca tubular que foram testadas. Finalmente, podemos dizer que, pelos valores obtidos, nós temos um tipo de estaca em que tanto a carga admissível estrutural quanto a geotécnica foram maximizadas. Uma outra e final comparação foi o escopo da apresentação. E a carga admissível? A carga admissível, nós vemos aqui, vamos transformar em tonelada para ficar mais apetecível, vamos dizer assim. A carga geotécnica, 336 contra 285 estrutural da T2, e as outras, vocês estão vendo que a geotécnica é sempre maior que a estrutural. Agora vamos ver, aplicando então a análise dessas duas provas de carga, dessas três, aplicando o ITA 6212, eu tiro o valor característico, divido por 1,4, conforme a norma, e chego à carga geotécnica admissível para a estaca de 339, 179 toneladas. E para 244, surpreendentemente, nós temos uma explicação por que 232 toneladas. E, comparando com a carga admissível de catálogo do pé, vocês estão vendo que quando o tubo é só tubo, não tem concreto, o valor 164 desse catálogo, perfeitamente compatível com o valor geotécnico medido. E, agora, surpreendentemente, eu estava dizendo, a estrutural para 244 foi muito, mas muito inferior, mostrando que eu posso, concretando as estacas, obter ainda valores de resistência estrutural, por exemplo, aqui 40 MPa, 186, muito menor do que o 232 obtido na prova de carga. E por que isso está acontecendo? Merece pesquisa, é o famoso efeito de escala. Todo mundo pensa que aumentando o diâmetro, a resistência unitária decresce. Mas também poucos sabem que para pequeno diâmetro, de 5 a 30 centímetros, quando aumenta a dimensão de 5 para 30,
a resistência unitária do solo aumenta. É a razão, por exemplo, porque o VESIC ele não admite que se faça ensaio em estaca de pequeno diâmetro. Terminando a apresentação, nós diríamos, então, que essa estaca ela consegue medir a resistência durante a cravação. De certa forma, eu não preciso mais do PDA, então eu chamei de inteligente, porque o prédio é inteligente. Nós estamos trabalhando, que ela está servindo. Além do mais, vocês estão vendo que com o ensaio DIET, eu não preciso mais fazer o PDA, só faço para determinar os parâmetros. Eu tenho a curva carga-recalque em qualquer profundidade. Basta que eu tenha determinado eta, zeta, A e B. A carga de ruptura, portanto, eu posso ter a carga de ruptura em qualquer profundidade. Tenho também a possibilidade de analisar a variação dessa carga ao longo do tempo e, obviamente, tendo a curva, eu tenho e o grupo de dados de resistência de todas as estacas medida com essas provas de carga, eu posso determinar o valor da resistência característica e, portanto, eu tenho a carga admissível garantida para o grupo que acabou de ser cravado. Além desse caso, túbulo de pequeno diâmetro, vocês estão vendo que eu posso completar para obter maior resistência estrutural, que geotecnicamente vai ser satisfatório. E mais ainda, essa emenda rápida citada pelo Inácio, que eu chamei uma emenda poupa tempo de cravação. E era isso que eu tinha que falar. Eu agradeço a audiência, agradeço o convite da direção do SICS e também a colaboração do grupo, da equipe Tupé, da Milena, principalmente, da Cris, e fiquei muito feliz de trabalhar com todos. Muito obrigado. Sou gerente regional de vendas da Tupé SA, sou também engenheiro civil, tive o privilégio de estudar, ser aluno do professor Aoki. O nome da minha apresentação é Casos e Aplicação de Estacas Tubulares no Mercado. Será uma apresentação de 5 minutos, com bastante ilustração, encerrando a rodada de apresentações de hoje. Eu aproveito para deixar o meu agradecimento em nome da Tupé à Universidade de São Paulo pela oportunidade, pela parceria, em especial sobre o prédio inteligente do SICS. Muito obrigado, professora Cristina, professora Diana, professor Vanderlei e professora Aoki. Vamos lá. Bom, então a primeira obra que iniciou todo o conceito do tubo para estacas na Tupé, que começamos a imaginar o tubo como estacas, né, como produto, foi lá em 2014 na obra da Eldorado em Santos. Tá, o projeto foi da RISES e a gente cravou aí 1.323 toneladas. Tubo 339 com 12,7 soldados sem talas. Ok? Uma grande obra, uma obra de um terminal portuário da Eldorado. Veja, a aplicação basicamente uma carga alta, né, de papel, movimentação grande. Então, realmente, a fundação ali se tornou bastante interessante. E aí, em seguida, a gente começou a fornecer, então, na obra na abertura, né, na obra do Porto de Nova Palmira, tá? Terminal graneleiro, lá no Uruguai. E ali foi um volume menor, mas com estacas tubulares de maiores diâmetros, soldados sem talas, né? Então, para mostrar que nós temos um portfólio completo, a Tupé tem uma linha aí de uma gama muito grande de tubos, né, que vai do diâmetro de uma caneta até 2.000 milímetros, tá? Então, a gente tem a condição de trabalhar bitolas maiores. Agora, a TCP, tá junto, Vanderlei? Estou no Casos e Aplicações de Estacas Tubulares no Mercado. Slide 5, é isso? Você não está vendo o slide? Tô. Pode avançar. Esse a gente já falou do Eldorado. Ok. Porto de Nova Palmira. Pode avançar, a gente acabou de comentar dele.
Realmente eu não consegui, eu aprendi, eu cliquei aqui, assumir como apresentador, não está indo. Tá, ali foi um terminal graneleiro lá. Pode ir, Vanderlei. Ok? Então, tubos com maiores diâmetros. Volta um pouquinho, Vanderlei. Volta um pouquinho. Então, avançou mais. Volta mais um. Mais um. Esse aqui é a TCP de Paranaguá. Essa obra aqui foi importante, apesar de foram tubos de grandes diâmetros, né, que foi o diâmetro de 1.000 e de 800 milímetros, e a gente forneceu um volume bom, muito grande, né, de 4.230 toneladas, mas é aqui que começou a nascer o desenvolvimento de um produto, que foi a da conexão. Eu vou mostrar já, tá? Como é que nasceu. Avança, Vanderlei, por favor. Aqui a gente começou, né, ali é um terminal de containers em Paranaguá, pode avançar. Mais um. Aqui é a nossa produção, lá os tubos já na obra, pode avançar, Vanderlei. E aqui, ó, quando a gente precisou desenvolver uma ponteira, especialmente para esse projeto, eram estacas também em pré-moldado, né? Foram 7.200 ponteiras, eram peças para evitar que as estacas pré-moldadas quebrassem. Então, aqui começou a nascer a nossa conexão, porque quando a gente forneceu essas ponteiras, aí veio a ideia da gente fazer conexões sem a necessidade de solda. Veja que o desenho é muito parecido, né? Só que as ponteiras, elas são encaixadas por fora e as conexões rápidas da Tupper são encaixadas por dentro. Pode avançar, Vanderlei, mais um, por favor. Aí mais uma obra, como exemplo, né? Dentre tantas aí, a Vale no Araxá, em Araxá, lá numa ponte da Vale, ok? Tubos de 1.000 milímetros. Pode avançar. Ok? Pessoal aí, tá? Essa obra aqui também, que foi uma obra interessante, a gente cravou lá em Santos, um terminal também de uma empresa de papel e celulose, da Fibria, tá? Tubos 244,10. Pode avançar, Vanderlei. Aqui, para quem tem dúvida onde é que nós estamos, né? É um cruzeiro ali atrás, então... e aqui as conexões foram feitas por talas, não teve conexão rápida. Aqui ainda a gente não tinha desenvolvido propriamente a conexão rápida, né? Então as emendas por tubos foram através de talas soldadas, tá? Pode avançar, Vanderlei. Aí mais uma obra, veja só o diâmetro do tubo, 139. É um diâmetro pequeno mesmo, né? Pode avançar, Vanderlei. E a gente fez, aqui foi um reforço de um parceiro que a gente tem, tá? É um reforço de fundação com comprimentos menores. Em seguida, daí a gente forneceu com a Stack, que foi o nosso principal parceiro atualmente, o Caco, e aqui a gente forneceu tubos concêntricos, 244 por dentro e 339 por fora, basicamente, ainda com conexões, ainda sem conexões, com emendas soldadas, e pode avançar, Vanderlei. E foi uma troca de ponte, tá? A gente fez uma substituição de ponte fornecendo os tubos para a fundação aqui. Ok? Aí os tubos, né? O de fora serviu como sacrifício do de dentro. Perfeito? Pode ir. 244 e 339 juntos, tá? O SIX daí foi a primeira obra de importância que a gente utilizou a conexão rápida, né? Aqui foi o primeiro momento que a gente trabalhou a conexão nesta obra, no SIX. O projeto da Consultrix, né? O Alberto, o Milton Golombek, nossos parceiros que efetuaram o projeto dessa obra, o Caco, que investiu também, fez a execução, né? Da Stack. O pessoal que fez aqui os ensaios, a módulos, tá? A gente usou aí os tubos 244 e 339 também com a conexão rápida aqui. Pode avançar, André. Olha a felicidade do moço ali colocando a conexão, né? É simples, é prático. Uma peça dessa aí, 12 quilos, 13 quilos, 10 quilos, depende do diâmetro, do diâmetro principalmente. É fácil, prático de encaixe, né? Uma facilidade, uma vantagem gigantesca. Pode avançar, Vanderlei. Veja aqui também, né? 2 pessoas só, tá? Uma facilidade. Mais uma, Vanderlei, por favor. A limpeza do canteiro, a questão de risco, segurança, facilidade, montagem, uma coisa limpa, né? Prática. Imagina aqui como não seria com outros sistemas, né? Então, pelo menos na parte do tubo, estava bem bacana. Pode avançar, Vanderlei. Aí foi um edifício residencial em Santos,
parceiro também, o Ian, da Pena Rafal, 357 toneladas, tubo 244 com 10, com conexão. Então, prédio residencial, como qualquer um hoje, né, poderia estar comprando um prédio residencial, aí, um apartamento, né, para morar, a fundação feita com tubo, tá? Ok? Pode avançar. Tá aí, ó, o prédio, volta ali um pouquinho, só eu queria mostrar o prédio. Ó, ele está nesse momento atualmente, nesse exato momento de construção, apoiado em cima de tubos, né? Quem quiser aí tá vendendo lá o apartamento. Pode avançar, brincadeira. Pode avançar, Vanderlei. Aqui foi um teste num viaduto em Santos, tá? Que é até uma obra de grande referência, a entrada de Santos. Aqui também foi feito um teste aqui foi teste, tá? Não foi a obra inteira. A gente forneceu também tubos com profundidade de 52 metros aí. E aqui a obra da Bracel, em Lençóis Paulista, aqui no interior de São Paulo, uma obra de grande volume também, talvez a primeira e principal em volume, né, de escala, que a gente conseguiu medir números, e tem informações, com a cravação de tubo 244339, com conexão rápida, e preenchidos de concreto ainda, estacas mistas, tá? Projeto da Otimiza, pode avançar, Vanderlei. Olha aqui que legal, os tubos, volta um pouquinho, Vanderlei, só uma. Os tubos aqui, essa bolacha, a gente chama de bolacha, tá? Ele está em cima, mas na verdade ela foi acoplada embaixo no tubo antes dele ser cravado. Para servir de copo e resistir ao solo, para ele não embuchar dentro do tubo, e também para o concreto, né? Para servir de copo para receber o concreto ali na base, tá? Esse é o caco da estaca travou também lá para nós. Pode avançar, Vanderlei. Olha aqui a vantagem, volta um pouquinho, Vanderlei, só uma. A vantagem da obra com chuva, né? Imagina, aqui o pessoal que estava mexendo com hélice contínua, estava mexendo com outros sistemas, parou. E aqui a gente estava fornecendo tubo, né? Entregando tubo, o pessoal cravando tubo, avançando obra em dia de garoa, de chuva, não para. Não tem a necessidade de acender tocha para esquentar, né, algum perfil laminar, nada disso, tá? A gente aqui teve uma vantagem tremenda com o cronograma, principalmente. Pode avançar, Vanderlei, por favor. E essa última obra aqui, que na verdade é a mesma, né? Só que com outra construtora lá dentro, com 244. Aí com emendas soldadas ou, em outros casos, com conexão rápida também. Os tubos aqui, quando inclinados, foram soldados, tá? Então aqui, ó, tubos inclinados numa aplicação, ok? Pode avançar, Valéria, mais um. Bom, encerro aqui minha apresentação. Gostaria de agradecer a todos pela participação, por estarem ouvindo. Deixo aqui meu contato, meu WhatsApp. Quem tiver dúvidas pode agora acionar a gente ali no chat. E o QR Code, quem tiver o leitor de QR Code, essa imagem vai levar para o vídeo da Tuper, aí mostra mais aplicações, um tempo maior aí de obras que a gente tem no portfólio. Obrigado, pessoal.